Yo, pessoas! Eu disse que eu não vim aqui falar da Farnese, do Serpico e altas coisas. Eu não ia nem falar da primeira vez que a gente encontrou nossa cara maguinha. Por quê? Eu já passei por essa parte, eu já vi no CGI, e até agora algumas pessoas nem entenderam do que eu tô falando, mas respirem, a gente vai chegar lá. Mas eu fiquei assim, eu preciso comentar esse caos. Então aqui estou eu pra falar de Berserk com spoilers. E antes eu já queria avisar pra vocês que a minha voz não tá boa. Esse vídeo tá saindo sem edição, porque eu não ia ter tempo de gravar isso com antecedência. Então, aqui estamos nós. E aí, do nada, eu vou parar e tossir meu pulmão, e aí vai ser muito legal. Manda saúde, gente, eu tô precisando. Mas eu tô alérgica, mas afeta minha voz do mesmo jeito. Aparentemente, minha garganta não aguenta muitas aventuras. E é sobre isso. Como estão? Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Bora falar de Berserk no puro caos. Com uma participação especial, rápida, dinâmica da Pandora Panqueca, que faz uma cara de bunda profunda toda vez que eu pego ela pra mostrar em vídeo. Você não gosta de câmera? É timidez isso? É? Uhum. Eu dou uma lambidinha assim, só pra tipo, tá tudo bem, mamãe, e saiu. E foi isso, gente. Enfim, vim falar um pouco da Farnice do Serpico, porque eu tava lendo essa parte hoje e eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu preciso comentar nisso porque tem coisas que eu não engulo sobre essa parte, que é Farnice. A primeira vez que a gente fala com ela, a gente fica assim, caraca. Ela chega a mostrar algumas informações pra gente que são interessantes e relevantes, e aí eu vou grudar um pouco com o que o Serpico falou e um pouco sobre ele em si. Não vou explicar e contar a história, porque, tipo assim, isso aqui é um vídeo de spoiler, eu vou direto ao ponto. Cara, simplesmente a Farnese diz que ela ficava muito sozinha em casa e a janela dela dava para um lugar onde a Inquisição ficava queimando gente. Olha que saudável. Vista por uma criança. É traumatizante para um adulto, imagina para uma criança pequena. E aí, um belo dia ela sai lá fora. Fiquei assim, nossa, os empregados dessa casa estavam recebendo muito mal, porque, tipo assim, deixaram a criança ir lá fora tacar tocha. Achei irresponsável pra caramba, mas assim, quem sou eu, né? E aí, simplesmente, ela começou a tacar tocha. E aí, quando ela tacou tocha, todo mundo bateu palma. E, tipo assim, gente, é muito real. É claro que quando você cresce, não é possível. A menos que você já tenha a tendência a ser meio perturbadinho, você vai fufar que, tipo, ah, não é legal tacar taxa dos amiguinhos. Mas, tipo assim, você imagina, você é uma criança que tem zero atenção, ninguém liga, ninguém olha pra você, você é irrelevante. E aí você vai tentar fazer alguma coisa pra conseguir atenção. Normalmente, se fizer algo legal, ninguém vai ligar. Se você quebrar alguma coisa, alguém vai olhar pra você. Crianças, eu não estou incentivando. Aliás, não era pra estar aqui, né? Vídeo de Berserk não pode criança, não. Mas enfim. Normalmente, criança muito arteira é porque ou os pais não botam a rédea, ou tá querendo chamar a atenção dos pais. E a única vez que os pais olham pra criança é quando ela tá sendo arteira. E a Farnese, tipo assim, a hora que ela jogou as coisas de todos os adultos ao redor, porque os empregados não ligavam pra ela, ninguém ligava, porque ela era meio estranha e meio louca. A hora que ela tacou as coisas na fogueira e bateram palma pra ela, ficou tipo, isso é legal, vamos fazer mais vezes. E ela começou a ser agressiva com os outros. Eu não bobearia com a informação de, tipo assim, falaram pro Serpico que, quando eles eram pequenos, né, o servente anterior foi queimado vivo, tipo, não morto, mas ela tacou fogo na roupa da criança, com a criança dentro, obviamente, porque ela tacaria com a criança fora. Eu não acharia estranho se fosse por causa disso, e talvez ela não tenha feito isso de novo, porque ela percebeu que, tipo assim, ninguém tava batendo palma pra ela. Então, assim, ela entendeu que a situação era boa, ela não entendeu que era, tipo assim, a situação dela tacar. Não acho que seja boa, mas enfim, vocês entenderam. A situação dela tacar tocha nos outros era aplaudida quando eram pessoas que estavam sendo vítimas da Inquisição. Quando era fulanos andando na rua, não era uma reação boa. Ela provavelmente conseguiu funfar isso em algum ponto. E aparentemente as inquisições na frente da janela dela pararam. Mas a perturbação mental ficou ali, né? A gente descobre que ela tinha um lugarzinho onde ela levava bichinhos que ela pegava. Ela ficava com eles por um tempo, cuidava deles, e aí depois ela ia lá e matava. Bem sadicamente. Ou seja, ela não é que ela ficou doida, ela já era doida, entendeu? É tipo assim, traços básicos de psicopatia, sei lá. Ela não acho que ela ficou doida assistindo as pessoas serem queimadas vivas, ou tipo, o fato do pessoal ter batido palma ajudou? Não ajudou, mas eu acho que ela já tinha uma tendência meio doidona. Porque não é possível, entendeu? É muito além, fora da casinha.
E a partir daí a gente começa a ver o Serpico na história deles. E aí ele entra como uma criança que a mãe simplesmente queria que ele chegasse perto do pai pra poder ser nobre e tal, porque era um resultado num relacionamento adúltero. Cara, é muito inocente achar que ele ia assumir o Serpico. Aliás, eu acho que se a Fornice não se desse tão bem com o Serpico, talvez o cara tivesse mandado se fuder, porque ele não é obrigado. Moralmente ele é, né? Mas assim, ele não era obrigado a nada mesmo. Tava tudo assim. A filha dele ficava atacando fogo em gente, entendeu? Você acha que ele liga? Precisava ter assumido ser pico, mas ele assumiu. Acho que teste de DNA definitivamente não existia na época. Era só falar, eu, hein, nunca vi essa mulher na minha vida. E aí era sobre isso. Tirar o colar do menino e acabou. Em vez disso, ele decide dar um rap pro Serpico, provavelmente porque era a única pessoa que conseguia dar uma reguladinha na Farnice. Em vez de contratar um serviçal por dia, ele podia só deixar o Serpico ali e acabou. Então isso foi bom, assim, pro Serpico, porque ele disse que não queria ficar mais cuidando da mãe dele. Que além de ser um pouco zureta e ter problemas de saúde, ainda ficava toda hora assim, aí você precisa ser seu pai e virar um nobre, empurrando coisas a ele. Só que eu acho que ele trocou tipo, o mal lavado por um muito sujo, porque, tipo, a mãe dele era um BO, mas ele ficava o dia inteiro fora, longe dela, sabe? Chegando em casa, ele tinha que lidar com ela. A Farnice não. Ela é problema do Serpico 24 horas por dia. E ela vai, tipo, maltratar ele. Ah, ele tá ganhando mais. Gente, ela tá maltratando ele. Ela gosta de fazer ele subir nos cavalos pra derrubar, ou perseguir ele com não sei o que, ou amarrar ele não sei onde. Leva ele pra ele ficar assistindo ela matando bichinhos. Ela é doidona! E simplesmente ele age como se aquilo fosse um upgrade da vida dele com a mãe dele. Ou ele odiava muito a mãe dele, e tipo assim, pra mim tudo é um resumo do fato de que o Serpico tem zero amor próprio. Porque conforme ele vai crescendo, ele tem múltiplas oportunidades de abandonar a Farnice. Eu não sei se ele ficou de alguma forma impressionado com ela. Eu não sei se foi porque foi a chance de ter uma família, porque eles são meio irmãos. A Farnice não sabe disso, o que culmina em outra cena mais pra frente. Não sei o que baixa nele. Mas ele simplesmente quer ficar ao lado da Farnice. E eu fico assim, gente, se ele literalmente de alguma coisa convenceu ele que ele não merece ter paz. Talvez o fato de, tipo, já, na verdade, não faz sentido, porque ele já tava nessa de estar do lado da Farnice, mas ele chega a um ponto em que ele tem que botar fogo na própria mãe. Porque a mãe foi julgada. Cara, a mãe dele tava doida, ela tava lelé. Ela deveria ter algum mal que afetava a sanidade dela mental. E ela não é possível que ela esteja traindo na igreja quando ela não sabe quem ela é, onde ela tá. Ela achava que o filho dela era o cara que ficou com ela. Tão doida que ela tava, porque eles são parecidos. Eu não achei muito, mas assim, aparentemente, porque ela confunde. Então, assim, a mulher tava doidinha já. Simplesmente ela foi pega pela Inquisição junto com um monte de gente do hospício. E aí ele teve que tacar fogo nela porque ele fez a besteira de chamar ela de mamãe, não uma, mas umas 3 vezes alto. E o pessoal em volta ficou tipo, ai meu Deus, é a mãe dele. E aí a Farnice falou assim, taca fogo nela, agora. E aí ele fez isso. Então, tipo assim, isso pode carregar uma culpa dele pro resto da vida, ao ponto dele achar que ele deve ficar amarrado à Farnice? Sim. Só que aí já tinha passado muitos verões com ela. Já tinha tido a chance de correr dela, entendeu? Então, assim, talvez isso justifique um pouco agora, mas assim, eu não vejo como e por que ele fica agarrado nela. Ele explicou a trajetória dele ao lado dela e eu não vi o porquê que ele tá se sujeitando a isso, sabe? Tipo, se a mãe dele tava enchendo o saco nesse nível e ele não tinha como colocar ela num asilo, eu entendo que tava um saco, mas tipo assim, da mãe dele pra Farnese foi meio foda. Aí temos outro ponto, que é, eu não sei se é porque a Farnese acreditava que o Serpico era uma posse dela, ou se realmente teve algum sentimento ali, mas a gente vê que a partir do momento que ela sabe que ela vai casar, ela tira as roupas e se joga em cima do Serpico. E ele rejeita. Por quê? Porque é a irmã dele. E ela não sabe disso, mas é a irmã dele. E aí, simplesmente, a partir daí, os dois voltam à condição de, tipo, porque chegou um ponto. E que a Farnese, a gente sabe que ela tem um negócio meio sensual a respeito de agredir pessoas, que chegou a um ponto de que é um fetiche pra ela. Pois é, pra onde vai esse vídeo? E aí, simplesmente, a gente vê que ela batia no Serpico do mesmo jeito que ela tava acertando o Guts e ficando feliz, entendeu? Eu olhei aquilo e fiquei assim. Então, talvez ela já tivesse, talvez não um gosto romântico, mas ela tivesse algum interesse nele, ou talvez fosse só algo confortável porque ela é dona dele, na perspectiva dela. Mas simplesmente ela fazia isso com ele, chegou ao ponto que eles chegaram num nível que ela mordia ele até sangrar. Gente, o negócio dele tava ficando. Não que fosse normal, assim, no começo, mas assim, pros parâmetros de Berserk já tava ficando meio estranho.
E aí, simplesmente, a hora que ele barra ela, a hora que ela fica nua na frente dele, a partir daí eles voltam às condições normais, entre muitas aspas, que é ela é grossa e rude com ele e a vida segue. Pelo menos ela não tá mais socando ele sempre, o que é ótimo. Já é mais saudável do que o esperado para os parâmetros dela. Mas a partir daí eles ficam um parâmetro mais neutro. Dá pra ver que ela se importa muito com ele, porque é a única pessoa que tá ao lado dela durante essa loucura toda. E ele se importa muito com ela, o que pra mim é uma incógnita do caramba. Mas eles voltam ao normal. E essa informação também é meio bizarra. Mas lembrando, a Farnese não sabe que eles são irmãos. E o Serpico, ele deixa ela fazer o que ela quiser com ele. Então, até certo ponto, a situação ter chegado aí por falta de comunicação faz total sentido. E aí a gente corta pros dias de hoje, que segue meio estranho. Simplesmente a Farnese, ela não tinha ainda o acesso de que, tipo assim, eu sou inútil. E agora ela tem. Porque antes ela tava atrás de atenção, compreensão, e agora ela percebe que ela é inútil. Porque mesmo quando ela subiu ao status de capitã de uma cavalaria, onde ela não sabe lutar, as opiniões dela eram levadas em conta, as ordens dela eram obedecidas, ela não precisava saber lutar. E mesmo se algo chegasse a ameaçá-la, o Serpico tá logo na cola dela, fingindo ser à toa, pra na primeira oportunidade salvá-la, porque ele gosta bastante dela. Então, assim, ela sabe que não precisa se preocupar. A partir do momento que ela é separada do grupo e acaba sozinha com o Guts, que, tipo assim, usa ela de refém, carrega ela pelada por aí, simplesmente defende ela e ela entra em pânico ao ver demônios, ela percebe o quão inútil ela é. E, tipo assim, você não conseguiu lutar demônios se tivesse inútil? Não. Mas, tipo assim, qual que era o lugar da Farnese na sociedade? Ela não ia conseguir casar com alguém, ela simplesmente, naquela sociedade lá, era a escolha dela, casar. Ela não ia conseguir do nada virar uma camponesa e trabalhar, porque ela não sabia fazer nada. Então, assim, a gente vê isso conforme o pessoal vai começar a andar em grupo. Agora o Guts vai entrar em outro grupo. Na verdade, outro grupo vai formar ao redor dele, bem estilo Luffy, do tipo, que? Não, eu não sou o capitão de vocês. E aqueles 15 barcos ficar tipo, vai, capitão Luffy. Esse nível, esse feeling. Mas, assim, simplesmente ela vai perceber o quanto ela não sabe fazer nenhuma tarefa doméstica, ou seja, ela também não pode trabalhar normalmente. Ela não tem utilidade nenhuma. E aí, se ela não vai mais concordar com as coisas que a igreja falava pra ela, que diziam que torturar era tranquilo, o que até certo ponto ia de acordo com a Farnese, mas ela não é um ser sem alma, ela é meio deturpada, mas ela tem noção de algumas coisas, ela vê que, tipo assim, ah, tudo bem você ser torturado, mas tipo assim, você ficar matando todo mundo de, sim, direita e esquerda toda hora, passando rodo, pra ela não casa, entendeu? Pra ela não funciona. Então ela botou a mão na consciência e não vai ser mais a pessoa que a igreja queria que ela fosse. Casar pra ser o que o pai dela queria que ela fosse não vai rolar, porque ele não quer ela perto, porque ela botou fogo na casa inteira. Pois é, isso não rolou. Ela pode trabalhar normalmente. O que ela pode fazer? Nada. E ela chegou a perceber isso. E a partir disso, ela também, tipo, recebeu uma tarefa. Ela falha nessa tarefa algumas vezes, que é proteger a casca, que pra quem não lembra, não sabe onde tá. Ela fala agu, e é isso. E às vezes ela dá uma repetida em algumas sílabas que as pessoas falam ao redor dela e acabou. E aí, simplesmente, a casca não tem a menor noção de onde ela tá. Ela se comporta como um animalzinho assustado em termos de, tipo, se você assusta ou irrita ela, é assim que ela vai se portar. Senão, ela age como uma criancinha, assim, de uns 1 ano e meio pra menos. E essa é a casca. E aí a Farnese é colocada de babá nela e ela, tentando ser útil em outras tarefas, chega a perder a casca e dá trabalho. Aí a casca volta pra casa e ela não, tem que todo mundo achar a Farnese. E aí ela começa a virar outra pessoa, onde ela, tipo, percebe que ela não tem poder, não tem influência e que a melhor coisa pra ela seria seguir o Guts pra tentar aprender mais sobre o mundo e sobre ela mesma. E a partir daí que ela recebe uma tarefa, porque ela não pode ficar à toa no grupo, e essa tarefa é olhar a casca, ela começa a ter alguém pra proteger. Ela queria ser protegida no começo, né? Ela queria ter atenção. Agora ela precisa dar atenção. E isso começa a provocar mudanças nela. E eu morri. Em minha humilde defesa, eu tentei pausar. Olha como é que eu fiquei vermelha. Eu morri muito agora. Eu tentei pausar e eu não consegui. Caraca. É que eu não dei uma tossida. Eu tossi, pausei e aí eu dei mais 25. Nossa, eu vi minha vida passando pelos meus olhos. Saúde. Enfim, simplesmente. Eu preciso acabar isso antes que eu morra, como deu pra perceber. Mas simplesmente, ela tem alguém pra proteger agora. E ela tem utilidade com isso. Não só lhe dá alguma utilidade, algum propósito, como tipo. Às vezes você precisa disso. Às vezes, em vez de tentar que as pessoas te notem, cuidem de você, às vezes você pode tentar notar e cuidar das pessoas.
que dá um bem-estar do caramba. Eu acho que a Farnice tá chegando nisso. E aí ela tá começando a demonstrar coisas mais humanas. Ela já ficava assustada e desesperada antes, normalmente, é claro, mas ela tá tendo atitudes mais humanas e atitudes de uma pessoa humana corajosa. E aí o Serpico tá observando isso e tá achando isso maravilhoso e intrigante. E é aqui que a gente tá com a Farnice. Eu não gosto muito da Farnice, porque eu não acho que, tipo, o fato dela ter ficado assistindo gente se do Botafogo à distância e o pai dela não olhar na cara dela seja motivos o suficiente pra justificar. Não é legal, era o suficiente pra muitos traumas, eu entendo isso, mas pra justificar o nível de agressão física que ela faz com tudo e com todos. Também não acho que o que o Serpico mostrou dele mesmo e dela justifique o porquê ele fica seguindo ela. Nada disso eu acho que tem uma justificativa, assim, é um motivo, mas não sei se é um motivo que me compra tanto. Então, apesar de eu gostar bastante do Serpico, não entendo ele é Farnice. E também não gosto muito da Farnice. Mas eu acho que conforme ela for evoluindo, se ela aprender a dar uma lutada com aquela adaga que deram pra ela, vai ficar bem interessante. Porque quanto mais a gente tiver, melhor. Porque assim, o Guts não tá mais ficando tão sobrecarregado. E agora a Casca tem quem se apoiar e confiar. Até porque ela come, não dá muito certo. Cada hora alguém cata ela e arranca a roupa dela. O Guts deu mancada. Eu não sei nem o que eu falo pra vocês dessa parte do Guts. Então, assim, ela precisa da Farnice. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a tossida louca. Eu podia jurar que eu tinha conseguido pausar. Não deu. Mas enfim, eu volto aí no próximo vídeo de Berserk pra falar um pouco mais, porque o negócio tá ficando caótico. Já encontramos a bruxa, já estamos falando de seres mágicos. Enfim, espero que tenham gostado. E até mais. Bye, bye.